Muito legal a história, gostei bastante. E eu vejo que a compaixão é um ponto... Até assim, a primeira vez que logicamente que eu já tinha ouvido falar da compaixão, mas quando eu vi como um exemplo de compaixão, foi quando eu comecei a frequentar, alguns anos atrás, o budismo. E o animal do budismo é o antílope, que é o significado de compaixão. E aí eu perguntei, né, na época para o monge, por que o antílope tem essa característica da compaixão e simboliza o budismo dessa forma e tal. E ele comentou comigo que a princípio parece uma história triste, mas não é. Como que você caça o antílope? Não sei se vocês sabem, eu nunca cansei também, mas eu estou só contando a história que ele me disse. Você caça um macaco, amarra o macaco numa árvore e faz um pequeno machucado no macaco. O que vai acontecer? O macaco vai começar a sentir dor, obviamente, né? E vai começar a chorar ali para tentar sair e tal. E vai começar a fazer um barulho de sofrimento. O antílope, vendo isso, ele vai até o macaco, cara, e ele fica do lado do macaco o tempo todo. No caso, imagina que não aconteceu uma ação de machucar o macaco, de caçar o macaco, mas o macaco pode ter ficado preso, pode ter ficado, né, aconteceu alguma coisa na floresta e o macaco está lá preso, ou outro bicho está lá preso, chorando de dor. Cara, o antílope, ele tem essa compaixão, ele tem essa reflexão sobre esse aspecto, que ele vai até o macaco e fica do lado dele. E ele não faz nada, porque o antílope não tem ação relacionada para fazer isso, nem inteligência para isso. Mas ele fica do lado do macaco até o fim. E obviamente que nessa hora que o atirador vai lá e mata o antílope. Mas a ideia do antílope é exatamente essa, de você estar do lado lá. Às vezes você não pode fazer nada para aquela pessoa que está sofrendo, ou fazer nada para resolver o problema daquela pessoa, mas você está ali com ela do lado, amparando, dando suporte. E isso é a tradução para o budismo, né? De uma maneira, obviamente, não tão real, no sentido de propriedade mesmo, que eu não sou budista, mas de fato essa que é a compreensão do budismo com relação à compaixão. E eu acho uma história muito boa, assim, para você falar, cara, compaixão, olha só, um animal sem inteligência, sem um aspecto só selvagem. E sem vínculo com o macaco. Sem vínculo com o macaco, que quando vê que o outro está com dor, imagina, um animal que está chorando, nossa, os outros animais vão sair correndo, vão debandar, o antílope não. Ele vai em direção e fica do lado ali o tempo todo. Então é uma história que me relembra a compaixão. E eu acho uma história muito legal. E para você, William, compaixão é algo que pode ser aprendida, pode ser ensinada ou não? Compaixão, ou você nasce com compaixão ou você não nasce com compaixão. O que você acha sobre isso? Excelente pergunta. A gente olha e vê que existem pessoas que têm a predisposição maior. Eu estava na praia tomando cerveja com o senhor, e ele é espírita, e ele me falou um montão de coisas, de como ajudar pessoas e tudo mais, mas você via que ele claramente era um ser dotado de algo superior que nós precisamos aprender e nos inspirar. A gente está falando sobre maleabilidade, ou seja, o treinar sempre. Ele não só é possível, como a gente deve fazer sempre isso, ou seja, nos inspirar em pessoas melhores, nos autoavaliarmos e trabalharmos não só a compaixão, mas quanto outros valores também, né? Acho que isso deve ser feito sempre, né? Tá. E você acha que as pessoas hoje elas têm compaixão ou não têm compaixão? Ou você acha que ainda falta compaixão? As pessoas em geral, né? Não estou falando nem de uma pessoa específica, mas o que você vê hoje quando você olha o todo? O mundo moderno, ele nos tornou mais individualista, mais imediatista, e a gente precisa trabalhar esses sentimentos. Eu particularmente acho que nós temos no nosso interior muitas coisas boas para doarmos, e de alguma forma precisamos ser instigados
Mas a vida moderna tem nos limitado muito, né? Então, eu falei sobre individualismo, né? As pessoas querem tudo de forma muito rápida, não pensam em longevidade. Hoje, por qualquer tema, você já quer romper um relacionamento, você quer não quer abandonar a família, abandonar o emprego, ou seja, as pessoas acham que tudo eu quero ser o dono da empresa em 6 meses. Você tem uma construção para ser feita que demora tempo para você apanhar, levar, entender, amadurecer. Em termos de sentimentos, é o que eu estava falando, né? A maior parte das pessoas tem e não, de alguma forma, não tem nem oportunidade. Então é muito importante quando essas almas boas chamam outras pessoas para, cara, me ajuda a ajudar. E você vê quando algumas pessoas tiveram a oportunidade de fazer aqueles encontros religiosos, não importa se é evangélico, se é espírita, se é católico, qualquer que seja, onde você mostra para as pessoas valores que estão dentro delas e elas estão mantendo de alguma forma aprisionados. Então, você chegou a participar de algum específico que você pode contar alguma coisa aqui? Sim, por exemplo, encontro de casais, tinha encontro de casais em Cristo, ECC, tinha esqueci o outro nome agora. Você participou também, Mayra? A Mayra estava balançando. E isso... Meus pais participaram, muito legal. Depois que você participa, eles te convidam a ajudar outros casais a entrarem. Por quê? Porque a gente via claramente, por exemplo... depois como organizador, né? Você via casais muito religiosos, você via casais novinhos, você via casais modernos, casais com mais conservadores, né? Cada um com um tipo de visão, formação diferente. Mas você via alguns com os mesmos tipos de problema, né? De relacionamento entre marido e mulher, relacionamento com filhos. Foi alguns temas bastante interessantes, por exemplo. Um senhor falando que a diferença de idade dele para o filho era muito grande. E como lidar com essa diferença de geração, né? Um senhor nascido no começo do século passado, em 1900, e vendo o filho de 1930, já era completamente diferente. De 60 para 80, completamente diferente. Dos anos 2000, dos anos 2020, tudo digital, tudo completamente diferente. Como é que você faz esse equilíbrio, né? Então, e ele explicando que a primeira coisa que ele fez foi, cara, eu preciso estar próximo dos meus filhos, eu preciso estar próximo dos amigos do meu filho. Então ele convidava os amigos para ir acampar, para que não era só para estar perto, mas para que ele pudesse aprender como eles estavam agindo, né? Eu sempre tentei com a minha filha, com meus filhos, eu buscava, levava os amigos, buscava. Quando era para os pais dos amigos fazerem para os meus filhos, não faziam. Eu ficava magoado, mas falei assim, não importa, eu quero estar próximo. Tanto que vários amigos dos meus filhos, ou amigos da minha filha, né, eles tinham liberdade de perguntar coisas para mim que muitas vezes não perguntavam para os pais. Então, nesses encontros de casais, né, colocavam jovens de 15 anos explicando que o pai faleceu, que ele teve que tomar conta da outra irmã, faziam depoimentos, né, que faziam com que nós nos emocionássemos e entendêssemos que, às vezes, os problemas que a gente tinha no dia a dia eram tão insignificantes perto do senhor que perdeu todos os bens na Bahia, e ele sai para ajudar outras pessoas. Então, você olhar e fala assim, cara, tem tantas coisas que a gente está, às vezes, tensionado, que você fala, cara, ok, é um problema, vamos superar, vamos equacionar como fazer, mas tem coisas muito superiores. Essas coisas superiores você tem que valorizar e tem que buscar, né? Então, voltando para o tema de compaixão, né? Do encontro de casais, que não importa, eu já frequentei a igreja espírita também, fui muito bem acolhido, né, na igreja batista aqui de Americana, depois voltei para a parte católica, eu entendi, fazendo um paralelo sobre a igreja espírita. A espírita não, batista. Nós estávamos... Eu com minha esposa, a gente estava muito, assim, faltava alguma coisa pra gente, né? E aí nós fomos convidados para ir para a igreja, achei o máximo. Lá mesmo, a primeira coisa que o pastor falou pra gente, vem me ajudar, eu tenho um projeto aqui para ter um projeto para dar
me chama? Instrução para surdos e mudos usando tecnologia. E tem uma verba da Ripasa, né, uma empresa que tinha aqui, que ela dá 100 mil se você fizer um bom projeto. Eu preciso de alguém para me ajudar. Então eu usei os conhecimentos que eu tinha para ajudar a equipe lá a fazer. E nós ganhamos o prêmio. Até aí tudo bem, ganhamos, né? Mas você não tem ideia de como foi participar da primeira reunião, primeira aula deles, os surdos e mudos me vendo e falam assim, muito obrigado. E aí, o pessoal não vai me ver, mas eles pegaram... Aqui, tá no YouTube também, ó. Os 3 dedinhos, os surdos e mudos fazem sinais. O William, que era o W, né, os 3 dedinhos, e como era carequinha, ele fazia assim, ó, William. Esse era o meu nome. W mudando para frente. E agradecendo porque eles tinham uma sala com computadores, cadeiras, ar-condicionado, para poder aprender a escrever, usar computadores. Então, um projeto social, a gente fala de compaixão, em que eles, a igreja é uma que fomenta muito isso, né? A compaixão pelo próximo. E lá eles fomentaram para uma classe que é muito, abandonada pela sociedade, né? É muito bacana. E aí, por exemplo, um dia eu estava no supermercado, um dos alunos, era um atendente do supermercado, me agradeceu e fez assim, oi William, com um sinalzinho do W de 3 dedos na cabeça. Que legal. Ou seja, eu falei encantado com as coisas. Eu passei um tempo e voltei para a Igreja Católica. Por quê? Porque eu entendi que o problema não estava na forma, estava em mim. O vazio não estava na bondade só dos batistas, mas estava em mim. E todo aquele trabalho que eu estava fazendo lá, eu podia voltar e fazer dentro da Igreja Católica. Foi quando eu fiz o encontro de casais, participei mais, ou seja, eu podia participar mais e doar mais meu tempo para a igreja, ou seja, não para a igreja específica, mas ajudando outras pessoas, compartilhar o meu... eu sou um cara abençoado. Eu consegui fazer uma faculdade, eu consegui um desempenho na vida, e não digo financeiro, mas tenho uma família linda, tenho uma esposa que eu amo muito, os filhos todos lindos. Eu sou abençoado de todas as formas. Uma neta 2 netas maravilhosas, um genro maravilhoso. Tem uma coisa para equilibrar, né? O genro não é, o genro não é maravilhoso, aquilo lá, né? Mas estamos aqui. Não dá para ganhar tudo, né? Tem uma parte... Tem que... Então, eu fui abençoado na vida. E você precisa entender que você é abençoado e compartilhar parte disso com aqueles que tiveram menos, ou ainda, não é que tiveram, às vezes você está naquele momento triste da sua vida e você falou uma coisa importante, e como que você faz isso do antílope? Às vezes só de estar do lado da pessoa que está sob tensão e ela poder desabafar com você, já faz com que ela alivie a pressão e às vezes não vá falar a mesma coisa para o marido, para a esposa, ou para um colega de trabalho, para um chefe. E você poder, às vezes não precisa falar nada, deixa ele desabafar e ele refletir e dar tempo. Compartilhar o seu tempo já é uma forma de ajudar pessoas, né? Uma forma de compaixão, né? De ouvir a pessoa, ela tá falando ali. E às vezes ela, de fato, ela só quer desabafar, né? Eu tenho uma amiga Grace que ela fala o seguinte, quando a sua esposa, a sua namorada, enfim, noiva, vem falar alguma coisa pra você, ela não quer que você dê a solução para ela. Ela só quer falar aquilo para você. Só que nós homens, normalmente, a gente faz o contrário, né? A pessoa fala que ela tá com um problema e você fala, a solução é essa, né? E, na verdade, não deveria ser assim. Na verdade, você, assim, o papel seu é ouvir. Se ela quiser a sua opinião, ela vai perguntar, e o que você acha disso e qual que é a sua opinião sobre isso? Caso contrário, você só tem que ouvir só e concordar, né? E ver se você vai concordar, se ela quer que você concorde ou não, porque... tem muito a ver com relação a isso. Eu mesmo, se qualquer pessoa que vier com um problema pra mim, falar assim, ó, eu tô com sede, eu falo, ali tem água. Eu tô com fome, ali tem comida. Então eu naturalmente eu acho assim, não só no meu relacionamento, como no dia a dia, né? Pelo meu perfil mesmo. Mas é interessante esse aspecto de estar do lado e só ouvir. Às vezes você acredita que você tem que fazer muita coisa para fazer a compaixão, para ser alguém, na verdade é só sua presença ali já é o suficiente para colaborar com isso. Quer ver outra